Amber do Carro era uma jovem indígena canadense, de 20 anos, natural de Fort McMurray, em Alberta. Ela viajou de Alberta para o aeroporto internacional de Edmond e uma amiga para curtir uma breve viagem de férias. Após se instalar no hotel, Amber decidiu pegar carona até a cidade. O que deveria ter sido uma viagem tranquila se transformou em um grande mistério. Amber nunca mais foi vista. Na manhã seguinte, ao perceber que Amber não havia retornado, sua amiga entrou em contato com a mãe dela, que rapidamente acionou a polícia canadense. No entanto, a resposta das autoridades foi lenta e inicialmente desinteressada. Eles demoraram a tomar medidas, e Amber, um pouco depois, foi declarada oficialmente desaparecida. As investigações revelam uma peça crucial, uma gravação de áudio perturbadora, onde Amber conversava com um motorista que havia pedido carona. Essa gravação foi feita por um telefone e revelou os movimentos finais de Amber, antes de desaparecer. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? We're going No, we're not. Yes. Then where are these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. Jeez, right? Over now. Problem. Durante a gravação, Amber expressava claramente sua desconfiança e preocupação. O homem, por sua vez, tentava tranquilizá-la, com respostas evasivas. O áudio foi divulgado pela polícia em 28 de agosto de 2012, mas a investigação de Amber só começou oficialmente mais de um mês depois, um atraso que seria crucial para o desenrolar do caso. No dia 1 de setembro de 2012, 4 dias após a divulgação dos áudios, os restos mortais de Amber foram encontrados por pessoas que passavam a cavalo em uma propriedade rural, no condado de Leduc, uma área próxima a Edmond. A descoberta devastou a família, que já enfrentava frustrações com a forma que as autoridades conduziam o caso desde o início. Um dos aspectos mais revoltantes desse caso foi a forma com que a polícia tratou o desaparecimento de Amber, com descaso e negligência. Inicialmente, a polícia sugeriu que Amber estava apenas aproveitando a festa e logo reapareceria. A falta de ação prolongou o sofrimento da família e contribuiu para a má condução do caso. Quando finalmente começaram a agir, eles removeram Amber da lista de pessoas desaparecidas por um mês. Eles fizeram isso com base em falsos avistamentos, e ainda cometeram o erro de destruir pertences da garota, que poderiam ter sido provas muito importantes para resolver o caso. Nos anos seguintes, várias mulheres afirmaram conhecer o homem na gravação. Todas apontavam para o mesmo indivíduo. No entanto, as autoridades alegaram que investigaram o suspeito, mas ele nunca foi considerado uma pessoa de interesse. Outro homem chegou a identificar o motorista como sendo seu próprio pai, um cidadão americano ilegal no Canadá, que vivia em uma área rural, próxima a Edmond, e que, segundo ele, poderia estar envolvido em outros desaparecimentos misteriosos da região. O áudio da gravação até hoje permanece uma das peças mais perturbadoras desse mistério. A voz do homem é marcada por suas mentiras, especialmente quando ele tenta assegurar para Amber que estão indo para a cidade. A dúvida e o medo na voz dela revelam a gravidade da situação. Muitos acreditam que o racismo institucional desempenhou um papel significativo no fracasso das autoridades em agir adequadamente no caso de Amber. Como uma mulher indígena, ela enfrentou a triste realidade de que sua vida foi tratada com menos urgência e importância. Esse caso é um exemplo de como a negligência pode contribuir para a falta de justiça contra a comunidade marginalizada. Embora o que aconteceu com Amber do Carro naquela noite ainda seja um mistério, esperamos que um dia a verdade seja revelada para a família, que possa encontrar respostas para o que tanto procuram. Dale Kender. No dia 12 de setembro de 1987, Dale Kender, um segurança e zelador de 50 anos, iniciou seu turno da noite na empresa Corning Glass Works, na Pensilvânia. Às 11 da noite, ele começou sua rotina como de costume, cuidando da segurança da fábrica. No dia seguinte, quando o segurança do dia John chegou para substituí-lo, notou algo estranho. Dale não estava em lugar nenhum. John procurou por toda a fábrica, indo até a cafeteria, onde encontrou apenas a lancheira de Dale, ainda intacta e com a comida dentro. No estacionamento, o caminhão de Dale estava abandonado e com as chaves nele, um maço de cigarro, sua mochila
e um coldre de arma vazio. Alarmado, John, o segurança do dia, chamou a polícia, que imediatamente iniciou as buscas com os cães farejadores pela fábrica. Os cães seguiram o cheiro de Dale até o segundo andar, onde ficava um forno de vidro, juntamente com alguns tubos de platina, um material de alto valor. Este local era incomum para Dale frequentar, levantando suspeitas na hora. E então, ver as gravações das câmeras de segurança. E o que encontraram foi surpreendente. As imagens mostravam um homem mascarado andando pela fábrica, inspecionando o local. Ele subiu até o segundo andar, onde estavam os valiosos tubos de platina. Momentos depois, Dale aparece nas imagens também, confrontando o homem mascarado. Os dois parecem ter uma breve discussão, e então o homem mascarado começa a arrastar Dale pelo braço, levando ele para fora da sala. Em uma parte do vídeo, Dale olha diretamente para a câmera de segurança, mas não conseguimos saber se ele estava preocupado de ser filmado fazendo algo errado, ou estava com esperança de que alguém poderia ver a câmera e vir ajudá-lo para sair de uma situação perigosa. A sequência final das imagens mostra o homem mascarado arrastando um saco bem pesado para fora da fábrica, com a ajuda de uma empilhadeira manual. Naquela noite, tubos de platina no valor de $250 mil foram roubados da fábrica, e Dale desapareceu sem deixar rastros. O caso de Dale Kender gerou diversas teorias sobre o que poderia ter ocorrido. Uma hipótese é que Dale foi vítima de um crime, sendo obrigado pelo homem mascarado a ajudar e depois tirou a sua vida, para que não pudesse sobrar testemunhas. Neste caso, o saco preto no final, levado para fora pelo homem mascarado, poderia até conter o corpo de Dale, além de, claro, os tubos de platinas que foi roubado. Entretanto, outra teoria sugere que Dale pode ter sido cúmplice no crime. A família de Dale, no entanto, rejeita essa ideia, descrevendo que ele é um homem honesto, leal e dedicado à família. Para eles, Dale jamais participaria de um roubo desse tipo. Por outro lado, alguns colegas do trabalho acreditam que Dale pode ter tido sim envolvimento. Ele era conhecido por ter uma relação bem tensa com seus chefes, após ter sido rebaixado na fábrica. Além disso, Dale estava com uma dívida muito significante, cerca de $40 mil, e ele, há pouco tempo, havia recebido um corte de salário de cerca de $7 mil, o que poderia indicar que ele fez tudo isso pelo dinheiro. Além disso, quem realizou o roubo parecia conhecer bem as instalações da fábrica, sabia onde os materiais mais valiosos ficavam. O comportamento de Dale nas câmeras de segurança é bem enigmático. Não está claro se ele estava sendo forçado a cooperar com o homem mascarado ou se ele estava de fato envolvido no roubo. O olhar que ele lança para a câmera permanece bem ambíguo. Ele estava pedindo ajuda, desesperado para sair daquela situação, ou queria que seus chefes soubessem de tudo, e que sim, ele ajudou no roubo e prejudicou os seus chefes. Até hoje, o destino de Dale Kender permanece um mistério. Não se sabe se ele foi uma vítima inocente de um crime planejado, ou se foi um cúmplice e desapareceu sem deixar vestígios. O caso intriga a polícia até hoje, e a família de Dale também, e ambos continuam sem respostas. Sophia McKenna era uma jovem alegre e extrovertida, que adorava fazer novas amizades. No entanto, sua vida pessoal enfrentava turbulências. Ela estava em um relacionamento tóxico com Austin Cordova, um rapaz que nos meses anteriores, à noite de seu desaparecimento, havia piorado o seu comportamento. Segundo a mãe de Sophia, Michelle, estava traindo ela, enquanto ainda namorava Sophia. Quando ela descobriu isso, decidiu sair com outras pessoas também, o que enfureceu Austin. Ele chegou a ir ao apartamento de Sophia, tentando arrombar a porta e acabar com sua vida. Após esse episódio, Sophia começou a passar mais um tempo com seu amigo Spencer, que conheceu enquanto trabalhava em um spa local. Eles chegaram a namorar brevemente, mas logo decidiram ser apenas amigos. Algumas semanas depois, Spencer começou a trabalhar em um barco alugado para passeios de pesca. Em uma noite em maio de 2018, Sophia e Spencer se encontraram em um estacionamento. Eles pegaram um barco à vela, que pertencia ao campus de universidade, onde Spencer estudava, e seguiram em direção a um farol, em New London, uma atração turística e até meio assustadora. Pouco depois de 1 da manhã, Sophia usou o telefone de Spencer para postar um vídeo no Snapchat. No vídeo, Spencer é visto remando o pequeno barco, enquanto Sophia, sentada atrás dele, aponta para a costa e comenta, de forma bem descontraída, que estão quase chegando no local do farol. Por volta das 2 da manhã, ao finalmente alcançarem o farol, Spencer tirou uma foto de Sophia, em frente à placa de "Proibido entrar", que foi postada em seu Snapchat também. Esse foi o último registro dos dois. No dia seguinte, Austin entrou em contato com Michelle, mãe de Sophia, afirmando estar preocupado, pois ela não havia aparecido para um compromisso que eles tinham. Michelle então percebeu várias chamadas perdidas de um número desconhecido, por volta das 2 da manhã. Ao retornar à ligação, descobriu que era o telefone de Spencer. Assustada,
Michelle reportou o desaparecimento de sua filha. A guarda costeira iniciou as buscas logo em seguida. Naquela mesma noite, o carro de Sophie foi encontrado no estacionamento da universidade, com seu telefone dentro dele. Isso explica por que ela usou o celular de Spencer para fazer as chamadas. Próximo ao farol, a camisa de Spencer foi encontrada amarrada em uma estaca, sugerindo que ele usou ela para prender o barco à costa do farol. No entanto, o barco já não estava lá. Enquanto a guarda costeira continuava as buscas, Austin e seu pai começaram a sua própria investigação. Durante um sobrevoo, eles avistaram um barco virado de cabeça para baixo, a cerca de 900 metros da costa do farol, próximo a uma praia chamada Truman. Estranhamente, encontraram impressões digitais desconhecidas no barco, mas essas nunca foram analisadas pelas autoridades. No dia 28 de maio, um dia após o desaparecimento, a guarda costeira suspendeu as buscas devido ao mau tempo, planejando retomá-las caso surgissem novas pistas. Em 8 de junho, 11 dias depois, o corpo de Spencer foi encontrado por um pescador, a uma distância bem considerável do local onde o barco havia sido achado. A autópsia revelou a presença de álcool em seu sistema, mas a causa da morte foi declarada como afogamento acidental, sem sinais de violência. Enquanto o corpo de Spencer era recuperado, Sophia continuava desaparecida, e surgiram inúmeras teorias do que poderia ter ocorrido naquela noite. Um grupo no Facebook chamado Finding Sophia McKenna foi criado, onde pessoas compartilhavam ideias e tentavam encontrar respostas. Muitos questionavam a rapidez que as buscas foram encerradas, e o fato de os registros telefônicos de Spencer nunca terem sido divulgados para o público, além as impressões digitais do barco, que nunca foram analisadas para saber de quem eram. Algumas pessoas acusam Austin do envolvimento no desaparecimento de Sophia, sugerindo que ele poderia ter tirado a vida de Spencer e levado a Sophia para um outro local, antes de fazer o mesmo com ela. No entanto, a própria mãe de Sophia nunca acreditou que Austin fosse responsável e capaz de fazer isso, apesar do relacionamento conturbado. Outra teoria popular é que o barco tenha se desamarrado durante a noite, e Spencer tenha se afogado tentando trazê-lo de volta para a costa do farol onde eles estavam. A dúvida que fica é: o que aconteceu com Sophia depois disso? Alguns sugerem que, após a morte de Spencer, ela teria ficado sozinha no farol gritando por socorro. Talvez tenha sido sequestrada por alguém que passava de barco perto do local. No entanto, essa hipótese parece bem improvável, dada a hora que era já de madrugada, seria muito difícil algum barco estar circulando pelo local do farol. Também houve a teoria que os dois amigos estariam discutindo no farol por algum motivo. Contudo, essa teoria não faz tão sentido assim, considerando que os dois têm uma boa relação. E o vídeo postado no Snapchat um pouco antes mostra que eles estavam se divertindo e bem animados em visitar o farol juntos. Até hoje, a verdade sobre o que aconteceu naquela noite permanece um mistério. A polícia e a família de Sophia acreditam que ela tenha se afogado ao tentar salvar Spencer, ou ao mesmo tentar recuperar o barco. Porém, as impressões digitais desconhecidas no barco e o fato do corpo nunca ter sido encontrado levanta muitas dúvidas. O desaparecimento de Sophia McKenna continua um dos maiores mistérios, e é bem perturbador não saber o que aconteceu com a garota até hoje. Em 20 de abril de 1989, Peggy Beer dirigia por uma estrada rural no deserto de uma pequena cidade em Circle, que fica em Montana. De repente, uma mulher apareceu em alta velocidade, dirigindo ao lado errado da estrada. Peggy conseguiu desviar o seu carro, mas o outro carro que vinha logo atrás dela, dirigido por Carol Whites, não teve a mesma sorte. Carol tentou evitar o impacto, mas acabou colidindo de frente com o veículo que vinha na contramão. Atordoada após o incidente, Carol saiu do carro em busca do motorista, que havia causado a batida. Poucos segundos depois disso, uma mulher loira, aparentando ter 30 anos de idade, saiu do carro destruído e ficou parada na beira da estrada, sem dizer uma palavra. Segundo Carol, a mulher apenas encarou com uma expressão vazia. Logo em seguida, Peggy retornou ao local do acidente e viu a mulher loira escalando uma cerca ao lado da estrada. Quando a polícia chegou um tempo depois, a mulher já havia desaparecido, mas foi identificada pela placa do seu carro. Ela era Patricia, de 38 anos, residente da cidade de Bozeman, também em Montana. Durante 5 dias, as autoridades buscaram Patricia com a ajuda de cães e helicópteros, mas sem sucesso. Apenas algumas pegadas foram encontradas a cerca de 600 metros do local do acidente. Porém, essas pegadas desapareciam um pouco mais à frente do local. Relatórios indicaram que Patricia estava a caminho da casa de seus pais, quando o acidente ocorreu no dia anterior. Ela havia conversado com seus pais, mencionando que estava estressada e que desejava morar com eles por um tempo. Apesar de ser uma mulher bem estável, sem histórico de abuso de álcool ou drogas, seus pais ficaram surpresos com o pedido, mas concordaram, e também sugeriram para ela ir ver uma terapeuta,
para ajudar com seus problemas. Patrícia chegou a marcar a consulta e se preparou para a viagem, mas o motivo de ter passado pela cidade de Circle, uma cidade que fica fora da rota do caminho para a casa de seus pais, permanece um mistério. Não se sabe o que ela foi fazer lá. A polícia considerou duas teorias. Ou Patrícia pegou uma carona após o acidente, ou se escondeu em algum caminhão de feno, que foi visto próximo ao local perto do acidente. A história se torna ainda mais estranha quando nos dias seguintes, várias pessoas começaram a relatar avistamentos de Patrícia em paradas de caminhões e lanchonetes ao longo da rodovia I-70. Ela parecia desorientada, pedindo carona e agindo de forma confusa. Até o fim de junho de 1989, mais de 25 avistamentos foram relatados, muitos deles confirmados quando as pessoas viam fotos de Patrícia. No entanto, nenhum desses encontros foi comunicado à polícia. Em setembro daquele mesmo ano, outro relato curioso surgiu. Uma mulher em Victor, que também fica em Montana, deu carona para Patrícia e até ofereceu hospedagem por uma noite em sua casa. No dia seguinte, Patrícia foi deixada em uma parada de caminhões, alegando que iria visitar amigos. Quando a mulher percebeu que havia acolhido a mulher desaparecida em sua casa, Patrícia já havia partido há um bom tempo. Durante esse tempo, os pais de Patrícia encontraram um rolo de filme não revelado em uma de suas câmeras. O filme continha uma imagem bem perturbadora, um autorretrato de Patrícia, tirado pouco antes dela desaparecer, onde ela aparece em frente a um espelho, com uma expressão vazia. E essa, até onde sabemos, é a última foto de Patrícia. Até hoje, cerca de 100 pessoas afirmam que viram Patrícia, mas as autoridades não conseguem localizá-la de jeito nenhum. O caso gerou várias teorias ao longo dos anos. Uma das teorias mais aceitas é que Patrícia pode ter sofrido de amnésia logo após o acidente, causada por estresse intenso e uma possível lesão em sua cabeça. Isso poderia explicar o seu comportamento estranho, mas isso não esclarece como ela conseguiu evitar a polícia, mesmo com tantos avistamentos de outras pessoas. Outra teoria um pouco mais sombria sugere que Patrícia tenha causado o acidente de propósito, como uma tentativa de acabar com sua própria vida. No entanto, isso não fica de acordo com os fatos, que ela havia marcado uma consulta para o terapeuta, o que indicava que ela ainda estava buscando ajuda e tinha planos futuros. Há também a teoria que Patrícia se perdeu em uma floresta próxima e encontrou um fim trágico, em algum lugar com água ou queda, apesar dos muitos relatos de avistamentos após o acidente. Já houve outros casos onde pessoas desapareceram e foram vistas por outras pessoas durante anos a fio, mas que no final se mostrou ser somente outras pessoas parecidas com elas, e não realmente a pessoa desaparecida. Esse, infelizmente, poderia ser o caso de Patrícia. Com o passar dos anos, as chances de descobrirmos o que realmente aconteceu com Patrícia são bem pequenas. O desaparecimento dela continua sendo um dos casos mais estranhos da história recente.